Um poderoso bom dia a todos os inabaláveis. Então, eu e o pássaro da resiliência, Juan, estamos conduzindo esta reportagem sobre os acontecimentos na Ucrânia e no mundo. Então, o que temos sobre a Ucrânia? No vídeo anterior, eu contei e mostrei sobre um deputado que declarou: "Desculpem, mas a guerra não nos permite, a nós deputados da Verkhovna Rada, nada além da possibilidade de os ucranianos queimarem no inferno." Tudo o que podemos fazer, como Verkhovna Rada, é ajudar os ucranianos, o que é ainda mais difícil, a queimarem no inferno, sim, e ao país como um todo. E agora isso está sendo confirmado. E sabe por meio de quê? Sim, por esses mesmos líderes poderosos. Tem um certo Madyer aqui que se dirigiu aos ucranianos. Ele parece ser o chefe de todos os drones. Drones, quase como uma mãe dos drones. Mas neste caso, aparentemente, é o pai. Se eles realmente voarem, vamos bombardear todos. E ele declarou que o SBS ataca incessantemente as fontes de financiamento da guerra nas profundezas da retaguarda da Federação Russa. Mas alertou que o inimigo vai aumentar o terror contra a população civil. O que ele está dizendo? Estamos devolvendo os aviões para a linha de frente. Bem, no geral, é a retórica de sempre. E ele diz que deseja resiliência e autocontrole aos civis. E que as provações mais difíceis ainda estão por vir. Isso. Bem, eu não sei. Acho que não dá para chamar de outra coisa além de intimidação. Aliás, tinha outro sujeito aqui. Vou mostrar para vocês agora. Já mostrei antes, que declarou o seguinte: esse é o general Krivonis, e já está lutando com sucesso há vários anos em Varsóvia. Lá ele tem algum tipo de organização, algum treinamento de civis, seja para assuntos militares ou algo assim. Enfim, o cara está se aproveitando dos fundos. E regularmente conta o seguinte: eles atacam os funcionários do centro de recrutamento e depois distribuem esses culpados. Primeiro no joelho, depois na cabeça. Ele está falando sobre civis, se você não entendeu, sobre civis que, atacam os funcionários do centro de recrutamento, esses caçadores de pessoas. Bem, você ouviu o que ele disse? Depois, o que diz esse tal de Brod, que considera os húngaros inimigos? Em resposta, ele fala sobre a Ucrânia bombardear a Rússia. Ele aplica um terror em massa contra a população civil da Ucrânia, por causa do qual pessoas inocentes morrem, e não se vê fim nisso. O inimigo só vai intensificar a estratégia de punição dos civis. Liguem, e aqui vem o mais interessante. Ele diz o seguinte: mantenham vigilância funcional 24 horas por dia e estejam atentos em vez de consumir conteúdo emocional e operações psicológicas. Batko nosso bandeira, Ucrânia é nossa mãe, nós vamos lutar pela Ucrânia. Para ser sincero, eu e Quan estamos perplexos com isso. Ou seja, vocês estão sendo bombardeados, vocês estão morrendo, vocês estão perdendo seus bens, estão sendo colocados à força em ônibus, mas vocês não consomem conteúdo emocional. Que conteúdo emocional? As pessoas estão sendo bombardeadas. Bem, elas veem isso pela janela. Isso pode ser até uma operação psicológica, ou foi filmado para nós em filme, ou o que é isso? Além disso, ele diz: controlem pessoalmente um algoritmo de ações elaborado e verificado em condições não padronizadas. Ele anuncia que o quê? Sobre o quê? Por quê? O que está acontecendo? Que condições não padronizadas? Que algoritmos são esses? Me parece que essas pessoas já perderam há muito tempo a noção do que está acontecendo nesta vida. E o que é um civil? É isso. Além de serem invasores, além de serem pessoas que não querem lutar e que precisam, como ele disse, Krivonos e Kulil para lá e para cá. E ainda diziam que iam tirar os passaportes, tirar os carros, e que esses cavaleiros nem sentariam à mesa juntos. Como eles se consideram. E agora já nos contam que esse inferno vai continuar infinitamente. Como isso pode ser? Bem, em Kiev, por exemplo, isso acontece da seguinte maneira. São ataques constantes de mísseis. Já faz vários dias seguidos que Kiev está sendo bombardeada sem parar. E em uma pequena área, bem, relativamente pequena em comparação ao tamanho de Kiev, veja quantas explosões de bombas acontecem em determinado período de tempo. E ao mesmo tempo, esse tal de Mander ou Madyer, como quer que seja, está sentado em algum bunker comandando essas forças. Fala sobre como é preciso se controlar emocionalmente e não consumir o conteúdo da catástrofe. Conteúdo e operações psicológicas. Mas como um civil deve aguentar tudo isso? Bom, tudo bem, ainda tem as bombas, né? Talvez alguém tenha se adaptado, eu duvido, mas mesmo assim. Mas eles dizem que não vai ter água, que vai ter falta de eletricidade, que vai faltar comida. Depois se contradizem e dizem: ah, não, isso não pode acontecer.
Comida vai ter, mas o esgoto não vai funcionar e não vai ter aquecimento. Isso é muito estranho e, eu diria, até assustador, porque pessoas que não sabem o que estão dizendo não são capazes de liderar nada. Se a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, e o hemisfério direito, desse cerebelo, ou do gânglio entre as orelhas, não sabe da existência do esquerdo. Bom, aí não tem nem o que dizer, o QI simplesmente extrapola. E, naturalmente, extrapola também a capacidade de liderar. Eu já mencionei brevemente isso no vídeo anterior, vocês não acreditaram em mim. Lá o Klitschko estava falando e contando que cada terceira casa em Kiev foi danificada por ataques da Rússia. Bem, aqui vai mais uma informação justamente de uma fonte ucraniana, onde dizem que cada terceiro prédio residencial em Kiev foi danificado por ataques da Rússia. Desde o início da guerra, desde o começo do ataque da Rússia contra a Ucrânia, os ataques russos danificaram 4.000 prédios de apartamentos em Kiev. Segundo Klitschko, vou repetir, há um total de 12.000 prédios de vários andares em Kiev, e cada ataque russo custa ao orçamento da cidade aproximadamente $500 milhão. Isso equivale a cerca de 10 milhões de euros. Klitschko também acrescentou que recentemente a intensidade dos ataques está aumentando, e quase 2 vezes por semana a cidade é atacada por mísseis de cruzeiro, balísticos e drones. Além disso, após o ataque russo da noite passada, os moradores do distrito Desnyansk e de parte do distrito Dniprovsk podem enfrentar interrupções no fornecimento de água quente. Bem, quem ainda conta com fornecimento de água quente, eu já não sei. Em algumas cidades, os aquecedores já são instalados há uns 20 anos. Na Ucrânia, por que estou falando sobre isso? Digo isso porque eu mesmo sei muito bem sobre esse assunto. Mas aqui, como você pode ver, a infraestrutura está sendo destruída. O que os funcionários públicos recomendam fazer nessas situações? Para aparentemente proteger, para melhorar a situação, aumentar a qualidade e o nível de vida dos ucranianos. Bem, vamos ver o que o ex-ministro da Defesa, Reznikov, propõe aqui. Ele também é conhecido como ministro do ovo por 17. O ex-ministro da Defesa, Alexei Reznikov, declarou que o dever militar deve se aplicar a todos os cidadãos, tanto homens quanto mulheres. Eu realmente não sei a qual gênero o próprio Reznikov pertence, porque ele parece não estar na guerra, não cumpre seus deveres militares. Se ele é homem ou mulher, não dá para saber. Se o dever militar se aplica a ele ou não, é absolutamente impossível entender. Nós, eu e Juan, continuamos sem entender. E o tamanho e o volume do sombrero do Juan continuam diminuindo. Porque, sabe, naquela piada, o menino espanhol explicou com gestos que seu nome era Juan. Pois é, mais ou menos isso. E aqui estamos nós, tentando explicar a situação na Ucrânia também, usando gestos e o vocabulário que temos disponível, nosso chamado bagagem lexical. Talvez seja melhor deixar Reznikov explicar. Ele conta que o primeiro passo necessário para organizar o processo de mobilização é anunciar a mobilização geral, tanto para homens quanto para mulheres. Isso vai acontecer de novo. Imagine só, se já está assim agora com os homens, o que vão fazer com as mulheres? Esses insensíveis, especialmente... Esses especiais, como dizem os ucranianos, são os agentes do TCK. Esses caçadores de gente, vocês imaginam, se já fazem de tudo com os homens desses porões, o que vão fazer com as mulheres? E esse sujeito, sem hesitar, propõe fazer justamente isso. E se a palavra impressa a gente pode não acreditar, mas ela também apareceu na televisão com essa declaração. Ou seja, eles estão completamente, perdendo totalmente o limite, o rumo, chame como quiser, que chega a ser surpreendente. Até que ponto uma pessoa pode não ter consciência do próprio comportamento? Ou, pelo contrário, talvez essas pessoas, na verdade, tenham plena consciência do que dizem e fazem. Mas eles simplesmente não se importam com o que pensam deles. O que, no geral, pode dizer muito sobre o caráter desses próprios funcionários. Então, é o seguinte. E qual é a situação agora, no verão de 26? A jornalista é muito legal, Vlasta Veles, se não me engano, nome dela. Ela tem um nome e sobrenome bem diferentes. Não estou dizendo que são ruins, pelo contrário, são muito bonitos. Ela sempre faz perguntas difíceis para pessoas assim. Isso vale a pena fazer se estamos falando sobre mudanças radicais na mobilização, um novo contrato social, se quiser. Olha, existe uma resposta para essa pergunta. Assim que esses personagens começam com a palavra olha, o resto é pura besteira. Vou te contar um segredo. Já assisti vários vídeos com eles. Assim que ele abre a boca e diz olha... Pronto, depois vem alguma coisa, pra mim. Ela provavelmente agora, como você vai dizer, não vai se emocionar e metade dos nossos telespectadores vai te encher de dislikes de novo, vão comentar. Isso. Os telespectadores vão dar hate com dislikes. Eles vão ficar apertando a tela da TV deles ou o quê? O quê?
Se quisermos realmente resolver esse problema, precisamos olhar para experiências bem-sucedidas em países onde isso já existe. O país mais próximo de nós hoje, em termos de nível de ameaça, é aquele chamado Israel, que existe há muito menos tempo do que... De novo eles vêm com esse negócio de Israel, já cansaram com esse Israel deles, sério, não aguento mais. Bom, é verdade que há um pouco mais de direitos e liberdades em Israel. De certa forma, eles são diferentes, tem um pouco mais do que na Ucrânia. Israel não é isolado dos próprios cidadãos por arame farpado. Essa Ucrânia, bem, como uma Ucrânia independente, nós somos um pouco mais novos, se considerar que a independência tem 33 anos, né? Já são 34 anos. Lá, as mulheres servem no exército. Era nisso que ele queria chegar. As mulheres servem no exército. Resumindo, o personagem quer que todo mundo sirva. Absolutamente todo mundo, menos ele. Já falei que, se o dever militar, como ele disse, deve ser tanto para homens quanto para mulheres, então quem é esse tal de Resnick? Não dá para entender. E ele declara o seguinte: eu acho que isso é a chave para a sobrevivência da Ucrânia. Se Elon Musk ajudar, ao nosso lado temos um vizinho com uma população de mais de 100 milhões de pessoas. Agressivo. E mesmo que essa guerra acabe, eles ainda vão continuar sendo um vizinho agressivo. Então nós precisamos mudar as relações para que nossos descendentes vivam em uma Ucrânia pacífica e próspera. Isso deve ser um novo contrato social. O que ele está falando? O que isso significa, novo contrato social? De modo geral, entre cidadãos do Estado e o próprio Estado, sim, existe o chamado contrato. Simplificando, você paga impostos, eles te protegem, tem a medicina, tudo isso. O exército e tudo mais, e ele quer mudar o contrato social. Ou seja, para que você pague impostos e ainda tenha que se proteger sozinho. Um Estado maravilhoso, né? Que tipo de ministro é esse? Mesmo sendo ex-ministro, assim é o Estado. E depois, o quê? O quanto esses personagens estão preocupados com a proteção dos ucranianos. Estão muito preocupados. Mas querem proteger, em primeiro lugar, não os próprios ucranianos, mas a Rada Suprema, esses vagabundos, e recebem 50 mil euros. Isso é, claro, oficialmente. Não oficialmente. Imagine só, isso é só a pontinha do iceberg, bem pequena, minúscula. E existe uma parte enorme, profunda desse iceberg, que não cabe no campo de visão de nenhum animal ou ser humano. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. E esses personagens da Rada Suprema, que prometem aos ucranianos apenas a possibilidade de queimar no inferno com mais conforto, como disse aquele deputado no vídeo anterior? Bem, eles serão protegidos. Como eles serão protegidos? Eles serão protegidos. A seção da Rada Suprema pode ser transferida para o museu? Existe esse ditado? Esses amigos, por assim dizer, deveriam ser levados, digamos, por uma certa parte e levados ao museu? Bom, parece que é isso que está acontecendo. Roman Bobi, deputado do partido naturalmente, servo do povo, quem mais poderia ser? Que outro partido poderia ser? Afirmou que o trabalho da Rada Suprema da Ucrânia pode ser transferido para o prédio do Museu Nacional de História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. E isso está relacionado a questões de segurança. Estamos muito preocupados com o destino dos deputados, todos os cidadãos da Ucrânia, e não só eles. Estamos extremamente preocupados com a vida, a segurança e a saúde desses personagens. E claro, bem, no museu seria o lugar deles, sim. Ao mesmo tempo, quando o dinheiro está sendo gasto para proteger a Rada, que não serve para ninguém, a Ucrânia, segundo informações oficiais, está sofrendo perdas de cerca de 2% do PIB devido aos ataques russos aos portos de Odessa. E isso é apenas a informação oficial, 2%. Os ataques russos à infraestrutura portuária da região de Odessa dificultaram significativamente a exportação de grãos ucranianos durante a colheita. Além disso, li ontem uma notícia de que a Europa não está dando nenhuma ajuda, como fazia antes, aos fazendeiros ucranianos. Na verdade, ela não é obrigada, mas antes dava, agora não. Eram cerca de 200 e poucos milhões de euros, dos quais, naturalmente, 219 eram distribuídos, e algum milhãozinho ia, aparentemente, para os fazendeiros. Agora, da Rússia, isso não existe mais. A infraestrutura portuária da região de Odessa dificultaram significativamente a exportação de grãos ucranianos durante o período de colheita. Da economia? No que e de que forma pensavam essas próprias autoridades sobre essas coisas quando começaram a destruir de novo a infraestrutura civil na Rússia? Sinceramente, eu... Ataques russos à infraestrutura portuária na região de Odessa. Uma quantidade significativa de grãos ucranianos durante o período de colheita. Tudo foi direto para lá. Para onde nenhum de nós quer. Russos. E para nós, a infraestrutura portuária da região de Odessa é proteção. Isso é, bem, um problema para os fazendeiros. Aqui, a Bloomberg dá o exemplo de um fazendeiro da região de Kherson. Depois que sua própria região foi libertada,
Voltou para sua própria região, voltou para sua fazenda, desminou os campos. Ele cultivou trigo e girassol, teve uma boa colheita, mas parte do grão continua sem ser vendida. Ele usa contêineres plásticos nos campos, mas eles também podem ser destruídos, roubados e assim por diante. E o grão também tem um prazo de armazenamento limitado. Não dá para armazená-lo para sempre. Por isso, o que vai acontecer com a exportação não está claro. Os ataques russos à infraestrutura portuária de Odessa dificultaram significativamente a exportação de grãos ucranianos durante o período. Bem, aqui realmente... Agora vou mostrar uma imagem para vocês que nós desenhamos com inteligência artificial no nosso canal do Telegram. Aqui está. Aqui temos uma defesa antiaérea confiável contra todos os drones e mísseis balísticos. Zelensky impôs sanções contra o criador do desenho animado Masha e o Urso. Isso já nem pode mais ser chamado de perplexidade. Isso é simplesmente um circo. Aqui a economia da Ucrânia está sendo destruída. Um grita, vocês vão se dar mal. Outro grita, queimem no inferno. O terceiro diz, homens e mulheres, vamos para o exército, todo mundo já, menos nós, os bonitos. Zelensky impõe sanções contra Masha e o Urso, e o desenho animado será proibido na Ucrânia. Vocês aí ficaram malucos, é isso? Sinceramente, eu já nem sei mais. Sim, já tem até um desenho animado sobre o Zelensky. Na verdade, alguém aí está criando. É engraçado. E lá, ontem eu assisti esse desenho animado. O Zelensky liga para esse Kimara, e diz então, eu tive uma ideia de como salvar a Ucrânia. E aí ele responde, sim, senhor presidente, como? E o Zelensky diz, bem, precisamos proteger nossos territórios e não deixar que sejam tomados. Eu proíbo que capturem nossos territórios. Bem, é mais ou menos nesse mesmo espírito, aparentemente, isso também. Então, Zelensky assinou imediatamente 4 decretos para implementar as decisões do Conselho de Segurança Nacional. E o mais importante, é claro, são as sanções contra a Masha e o Urso. Perfeito. Isso vai proteger imediatamente, eu acho. Todos nós respiramos aliviados. Agora ficou tranquilo. Agora os bombardeios das cidades ucranianas pararam. As fronteiras de 1991 foram imediatamente restauradas. Bem, então Masha e o Urso, esse era o principal inimigo do povo ucraniano, pelo que entendi. Porque de outra forma, essas ações são impossíveis de explicar. E além disso, tem também esse ex-ministro da Defesa, Fyodorov, que acusava Ermak de corrupção e também acusava muitos outros de corrupção, mas todos, menos ele mesmo, claro. Agora ele está indo para os Estados Unidos, e aliás, os que estão no poder desconfiam fortemente que ele vai negociar alguma coisa por lá. Porque o próprio Fyodorov é bem visto no exterior. Dizem que ele é tecnocrata, sabe inglês, não é como Pízeros Hengs de Sibiga, ou então Gurmoning de Zaluzhny. Esse homem consegue falar inglês, e durante a viagem aos Estados Unidos, ele prometeu que não haverá encontros com políticos ou funcionários americanos. Mas a gente sabe. Assim que começam a falar sobre coisas sensíveis, e alguém diz que isso não vai acontecer, por exemplo, o default em 98, ou a grivnia a 45 por dólar, ou uma guerra, então é justamente isso que devemos esperar. Se alguém falar sobre café em alta, isso realmente não vai acontecer. Porque, bem, por razões óbvias. É isso aí. E aliás, como prometi, vou mostrar para vocês uma boa notícia. Afinal, se elas existem, por que não mostrá-las? A partir de 1º de setembro, o inglês será obrigatório nas creches da Ucrânia. Aqui, sem nenhum sarcasmo, eu acho que isso é bom. Mesmo que tenha um professor ruim. Mesmo que tenha professores bons também. E eles, sem dúvida, também vão existir. Mas eu, por exemplo, tive um professor horrível na escola. Mas pelo menos eu lembro da frase: I am on duty today. London is the capital of Great Britain. Isso e algumas outras coisas. Já está bom. E se nas creches da Ucrânia for introduzido o inglês obrigatório, será maravilhoso. Uma vez estive na Noruega e lá, de crianças a idosos, praticamente todos falam inglês. Não dá para dizer que é perfeito, mas vão te entender e pelo menos vão te dizer para onde ir. Quer dizer a direção certa, não o que vocês estão pensando. E se na Ucrânia todo mundo, ou pelo menos a maioria, também souber inglês, isso também é bom, como diz o ditado ou aforismo. Pode-se dizer que você vale por tantas pessoas quantos idiomas você conhece. É mais ou menos isso. Agora, depois da boa notícia, vamos dar uma olhada nos líderes poderosos. E vamos ver que verdade eles estão levando às massas. Ou seja, que massa eles trazem, provavelmente com um cheiro ruim. Mas, tudo bem. Temos aqui um tal de porta-voz Koval ou algo assim. Ele diz que é preciso recrutar mais policiais. Não há policiais suficientes, diz o cara. Aqui está. Nós chegamos em 2026
Há o problema de que já é preciso anunciar a mobilização não só para as forças de defesa, mas também para a polícia, porque não há policiais suficientes. Pois é, não tem quem arranque as pessoas das ruas, não tem quem as espanque. Eu também assisti a um vídeo sobre isso. Hoje não vou mostrar nada pra vocês. É, como os policiais batiam, empurravam uma mulher que defendia o marido e exigia que dessem um telefone para ela. Eles pegaram o telefone dela, com o qual ela estava filmando, e a empurraram várias vezes até que ela caiu, e depois mal conseguiu se levantar. Pois é, vamos mobilizar gente também para a polícia. Nossa polícia, né? Certo. Não vejo policiais de patrulha, não há o suficiente. Eles são obrigados a colocar funcionários dos órgãos de administração, dos órgãos de serviço, para patrulhar as ruas das grandes cidades. Meu Deus, que horror! Você consegue imaginar algum burocrata que só ficava passando papéis, ou melhor, dinheiro de uma gaveta para outra, de repente sendo colocado nas ruas? Olha como essa pessoa sofre. Esse é o filhinho da mamãe. Simplesmente não consegue suportar esse tipo de tortura moral. Ter que andar algumas horas pela rua. Não, isso de jeito nenhum é possível. E além disso, ele acabou de acordar do seu próprio discurso. E com um colete estranho, uma camisa da cor de cocô de bebê, começou a falar sobre Zelensky. Antes ele dizia que tudo estava ruim, mas agora, pelo visto, deram uma bronca nele. E ele começou a dizer que está tudo ótimo e que Zelensky é uma pessoa boa. Embora não importa como eu me sinta em relação ao Zelensky, ele é um presidente legítimo do meu país. E eu não quero dar oportunidade para ninguém no mundo depois dizer que na Ucrânia o governo é ilegítimo, que é ilegítimo. Se a pessoa já está se justificando, então tem alguma coisa errada aqui. Por exemplo, bom, ninguém vai simplesmente se justificar dizendo: ah, sabe, eu não roubei ouro, ou eu não matei o Kennedy. Mas se você já está se justificando de alguma coisa, então isso tudo parece meio suspeito. A gente fica olhando esse personagem com desconfiança. Presidente, nós não podemos nos permitir isso. Nós podemos. Quem disse que ele não pode ser presidente por 14 anos? 14 anos. Zelensky. Isso vai ser uma felicidade para toda a Ucrânia. Vão restar, se restarem, 1.300 pessoas, mas vão estar felizes com seu presidente. Tuki, claro, até lá já não vai estar mais. O velho vai ficar cansado, mas mesmo assim... Bem, isso é realista, desculpe. Não vou me surpreender nem um pouco se a guerra durar mais 1 ano, 2, 3, e Zelensky, então, nesse tempo, continuar sendo presidente. Fecharam isso aqui para ele. É impossível resolver isso. Bem, isso, aliás, é a resposta dele para Fyodorov. Fyodorov, o ex-ministro da Defesa, declarou que as eleições são absolutamente necessárias. E imediatamente, todos esses milhares de comentaristas de plantão se levantaram para dizer que isso é impossível. Mas com isso, eu me despeço de vocês. Ou melhor, eu e Juan nos despedimos de vocês. Tchau a todos. Continua. Se existe um problema sério, então ou todos nós juntos vamos resolvê-lo, vamos propor, como já começamos a dizer, novos contratos sociais, novas regras e assim por diante, ou então nos espera. Consequências extremamente negativas. Se eu não vejo uma pessoa que venha e diga, escutem, que diga algo como: não haverá soluções fáceis, será difícil para todos, mas essa é a única opção para mudar alguma coisa,